E uma vez, ele chegando lá na casa do oleiro, viu o oleiro fazendo aquele jarro, aquele vaso, que é representação minha e sua, representação da igreja do Senhor, representação de cada um de nós que louvamos a Deus, que cremos no único Filho de Deus, representação do povo de Deus, que é composto por Israel também, que muitos deles estão em rebeldia contra Deus, porém os olhos deles serão abertos brevemente, e eles poderão adorar a Deus também em espírito e em verdade, e poderão entender que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas, enquanto isto, o vaso foi quebrado e se desfez na mão do oleiro. Aquele belo vaso que estava ficando tão bonito, tão lindo, aquela figura do oleiro fazendo aquele vaso, e o profeta só observando, só olhando, talvez puxando alguma conversa, né? Que às vezes a pessoa não vai ficar quieto, e falando: como é que vai, meu amigo e tal, quanto tempo, né? Pois é, eu resolvi vir lhe fazer uma visita porque Deus me mandou vir aqui. Ele disse que quer falar comigo. O que será que Deus quer falar comigo, né? E de repente, enquanto eles estavam ali trocando uma ideia, né? Ali conversando um com o outro, falando sobre aquele assunto, Deus mostra algo, porque naquele momento o vaso se quebrou, não quebrou como um vaso já pronto, não, era um vaso que estava ainda em construção, era um vaso que estava sendo feito ainda, a massa estava ainda meia mole, né? E precisava de alguns adornos ainda, mas quando estava quase terminando, aquele vaso estava quase pronto, de repente a massa se desfez e aquele vaso foi tendo que ser refeito novamente. E Deus então falou para Jeremias, que estava ali para essa finalidade, para ouvir a palavra de Deus, através daquele gesto do oleiro, que o vaso se derreteu, o vaso foi quebrado, o vaso foi rachado, o vaso foi destruído, mas o oleiro pegou aquele vaso e começou a reconstruir, começou a colocar ali sobre aquela roda, que eles colocam sobre uma roda que fica girando ali a uma certa velocidade, e o vaso vai se conformando novamente, talvez colocando um pouco mais de água ou algum outro elemento para poder depois se solidificar depois de seco, né? E assim aquele vaso, aquele jarro sendo preparado foi novamente refeito pelo excelente trabalho de um homem experiente na olaria, um homem experiente em realizar aquele tipo de serviço. E hoje em dia, meus irmãos, nós podemos ver que aquela palavra de Deus para o profeta, que ele faria aquilo com a casa de Israel, deixaria com que a casa de Israel, que estava sendo erguida, que estava sendo ali agora adornada por Deus, enfeitada por Deus com a glória do Senhor, agora ela iria ser quebrada, iria ser arrasada, iria ser destruída. Mas Deus tem o poder de destruir o jarro, destruir o vaso, que são as pessoas, são o povo representa aquele vaso representa o povo, e Deus então pôde assim reconstruir também aquele povo. E isso aconteceu, isso já aconteceu na história. Deus reconstruiu aquele povo, aquele templo foi destruído, depois aquele templo foi reconstruído, inclusive no tempo de Jesus, como havia as profecias bíblicas falando, que Deus, no seu tempo, iria enviar o seu anjo
naquele lugar para estar ali fazendo aquilo que era necessário realizar. Então, estava sendo já profetizado que Jesus iria vir no tempo em que aquele templo estava sendo construído, estava sendo finalizado. Foi justamente no tempo que Jesus veio, aquele templo estava sendo reformado, ele já estava construído, mas estava sendo reformado, e os discípulos inclusive se admiraram quando Jesus chegou lá no templo, e eles ficaram olhando para aqueles belas figuras, belos emblemas, belas colunas que haviam ali naquele templo, porque o templo estava muito bonito, estava ficando muito, digamos assim, muito realmente atraente, e Deus tem falado para o seu povo, Deus reconstruiu o seu povo, Deus estava reconstruindo o seu povo ali, através daquele templo que foi erguido e, inclusive, restaurado no tempo de Jesus.